Olá! A pandemia segue impactando de forma significativa as relações amorosas. Prova disso é que o número de divórcios extrajudiciais feitos diretamente em cartório aumentou 15% na comparação entre 2020 e 2019. Nos últimos 10 anos, a média anual de crescimento não passava de 2%. Os dados são do Colégio Notarial do Brasil. Os motivos são diversos: excesso de convivência, medo da contaminação, crise econômica, luto. Some-se a isso as pesquisas que já mostramos aqui sobre o aumento dos casos de ansiedade, estresse e depressão. Ao que tudo indica, as relações estão sendo postas à prova. Para muitos hoje, amor é veneno. Mas será que não pode ser remédio? Eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herede e Rita Vucci damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. O que precisamos saber sobre o amor? Meninas, alguma de vocês arriscaria aí uma resposta? A Lia, que é a nossa filósofa representante. Estamos aqui na vida para aprender, né? Eu trouxe até o caderninho hoje, ó. Então, ótimo. Bom, para falar sobre amor, a gente escolheu um convidado que há muito tempo segue mergulhado no tema. Quando tinha 22 anos, começou a estudar a metafísica do amor em um curso de mestrado. Se encantou pelo assunto e por pensadores como Arthur Schopenhauer e Freud. Recentemente, ele lançou o livro Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. É dele a frase para o início deste papo. Parece que você tem que ser quase uma divindade para ser amado, mas você pode ter fraqueza, sim. Isso pode ser uma possibilidade na relação amorosa. No CNN Nosso Mundo, o filósofo e escritor Renato Nogueira. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao CNN Nosso Mundo. Olá, agradeço o convite, muito obrigado. Renato, eu estou aqui com o seu livro na mão e entre as várias visões do amor que você apresentou aqui para a gente, foi até surpreendente para mim saber que tinha tantas visões sobre o amor, tem a visão do povo da Gara e diz que o amor é como subir uma montanha, nesse percurso você ganha intimidade com a pessoa. Eu te pergunto, por que você escolheu começar o livro sobre a visão de amor do povo da Gara? Dá para explicar para o nosso telespectador? Luciana, a minha escolha por começar pelo povo da Gara, uma autora, uma pessoa que me inspira muito, sempre me inspirou bastante, sou Bonfils Somé, uma filósofa, psicóloga burkinense, é porque na concepção do povo da Gara, o amor ele não tem nada a ver com a concepção de amor romântico, de duas pessoas que se completam, mas o amor é um tipo de jornada, é um tipo de caminhada, é um tipo de percurso um percurso existencial, em que as pessoas na caminhada se encontram e descobrem mais sobre elas próprias. E você acha que a gente ainda tem muito concepção de amor romântico na nossa vida, Renato? Eu penso que sim. Eu diria para quem está nos assistindo, por quê? Tem uma concepção de que o amor é como se fosse uma chave mágica, mestra, em que quando as pessoas se encontram, elas se completam e tem um tipo de projeção. Quando a gente faz uma fantasia ou projeta perfeição no outro, a gente corre um risco muito grande de se frustrar. E o amor romântico é como se ele fosse um sentimento sem frustração. Agora, para amar, é preciso encarar a frustração de perto. Eu digo sempre isso. Para amar, é preciso ter conexão com os outros sentimentos, com as outras emoções, como a raiva, por exemplo, como a tristeza, por exemplo. Olha, eu quero saber se raiva ajuda no amor, mas antes eu vou passar para a Lia Bock. Vai, Lia. Oi, Nogueira, eu queria falar um pouco desse amor romântico dentro do casamento especificamente, né? Alguns pesquisadores dizem que quando o amor romântico entrou nessa equação do casamento, ele atrapalhou um pouco, né? Porque a gente até hoje tem algumas pessoas que se casaram sem conhecer muito o parceiro e dizem, eu aprendi a amar, né? Gente de uma outra época. E aí hoje a gente tem que amar, ser estável financeiramente, transar sempre e ainda por cima tem a monogamia que vem reger aí essa história. Para onde a gente vai desse jeito? Será que dá certo o casamento centrado no amor e dessa maneira? E como é que a gente chegou até aqui também?
Então, Lia, obrigado por essa questão. É um percurso longo. Esse percurso ele vem desde a Europa Ocidental, século XII, século XIII, e aí que tem a ver com o trovadorismo, com os romances de cavalaria, com aquelas histórias Tristão e Isolda, próprio Romeu e Julieta. E no século XVIII tem uma configuração mais definida disso que nós chamamos de amor romântico, que é projetar no outro uma forma de completude e de felicidade. O casamento é também um contrato jurídico. O desafio é como um contrato jurídico, que é um negócio, a gente consegue instalar uma fantasia de que o outro é a minha metade. Então, que é uma leitura, inclusive, uma leitura equivocada, um pouco equivocada do próprio platonismo, né? Coisa da alma gêmea, uma pessoa que me completa. Ou seja, não é que seja impossível amar, nem impossível um casamento satisfatório ou feliz. Porém, projetando essa fantasia que é irrealizável, fica mais difícil. Aí fica bem mais difícil. Thaís. Oi, Nogueira, ouvindo você e as perguntas das meninas, eu fiquei me lembrando da dualidade do tempo sobre o amor, né? É proibido dizer eu te amo muito rápido. E parece que o amor tem um prazo, porque a rotina atropela, porque a política chega, 20 anos depois você descobre que o seu parceiro pensa o oposto de você em questões fundamentais que alguma circunstância do seu país ou da sua família te invocam. Qual é o tempo do amor? Poxa, uma questão, Thaís, obrigado por essa questão, né? O tempo do amor. Uma questão muito bonita, né? Muito poética falar do tempo do amor. Agora, tem uma coisa que é importante dizer. Os sentimentos é como se eles fossem crônicos. As emoções, elas são agudas. Então, as emoções, por exemplo, alegria, tristeza, nojo, surpresa, medo, raiva, são emoções. Elas não duram o tempo todo. A gente fica assustado quando vê um cachorro feroz e corre, sente medo. Agora, a ansiedade é uma emoção, é um sentimento. Nesse sentido, o amor é uma construção, é um processo. Então, o tempo do amor é um processo que ele tem a relação com o nosso próprio conhecimento, com o conhecimento da outra pessoa. Então, a gente precisa de tempo para poder amar. Ou seja, a gente tem a disponibilidade de amar, todo mundo tem, e tem que investir tempo. Por isso que amar nem sempre é fácil. Quando alguém diz que ama todo mundo, isso talvez seja mais difícil, porque o tempo é uma energia muito escassa. E amar significa investir tempo. E não temos tempo para investir em tudo ao mesmo tempo e o tempo todo. Deixa eu só completar aqui sobre essa coisa de falar eu te amo muito rápido, assusta as pessoas. Eu não posso amar tão rápido uma pessoa, pelo menos expressar dessa forma, mesmo que a construção não tenha nem começado? Pode. Não é proibido dizer eu te amo. O eu te amo é uma disponibilidade. O eu te amo é uma abertura para o encontro. Isso é muito bonito. Se uma pessoa diz eu te amo, ela está disposta a fazer, sabe o quê? Está disposta a cuidar do outro e ser cuidada. Ela está disposta a assumir que, de repente, ela às vezes é fraca, às vezes é forte, às vezes fica triste, às vezes sorri. Ela está disposta a isso. Dizer eu te amo é dizer eu estou aberto, disponível para que você cuide de mim e para que eu cuide de você. Isso é o mais importante. Só para a gente não perder essa questão do tempo, que eu achei interessante, Renato, já vou passar para você. Já começou a ficar quente aqui. Por que a gente admira tanto aqueles casais que estão 40, 50 anos juntos, velhinhos e ainda tem uma cumplicidade, mas a gente não tem essa disposição para manter esse tipo de relacionamento? Luciana, essa questão é interessante por um motivo. Algumas teorias no campo da filosofia, no campo da psicologia, elas apontam que uma das coisas mais humanas é a vontade de amar e a vontade de sermos amados. É o que tem de mais, talvez, radical em cada um de nós. Amar e ser amado. Então, nós admiramos porque nós percebemos naquele casal, naquelas pessoas, que elas fizeram algo que é talvez o propósito da vida, que é a gente ser capaz de cuidar das pessoas. Ou seja, quando a gente vê um casal que está com 30, 40 anos, no nosso imaginário, de uma forma um pouco inconsciente, fica ali dado. Caramba, é possível o amor, é possível que a gente mostre a nossa fraqueza, que a gente mostre as nossas dificuldades e, mesmo assim, a gente não seja julgada e
e seja, por exemplo, culpado de alguma coisa, mas seja acolhido na nossa dor, na nossa angústia, na nossa potência, em tudo que nós temos. Então, amar é isso, é um encontro em que a gente consegue, na relação com o outro, na caminhada com outra pessoa, doar o que há de mais precioso em cada um de nós, que é a nossa humanidade. Então, amar tem relação com a nossa humanidade. O não amor tem relação com a desumanização. Então, a gente se humaniza, a gente vê um exemplo de humanização. Isso é talvez o mais belo desse exercício do amor. Rita? Mais do que o tempo do amor, né? A neurociência fala que a paixão, né, Nogueira, que tem um tempo definido. Mas queria voltar na Sobon Fossomé, que você cita, né, no seu livro, abrindo o livro, O Espírito da Intimidade, que diz que a garantia de bem-estar não é uma responsabilidade individual, mas sim coletiva, e que a harmonia da vida, ela depende dos outros. E na pandemia a gente viu que muitas pessoas ficaram sozinhas, né? Acho que mais do que sozinhas, elas ficaram realmente solitárias. E a solidão, diferente da solitude, ela traz uma série de problemas emocionais e de saúde. Eu queria saber de você como cultivar o amor em tempos pandêmicos, né, onde o distanciamento social é imperativo, e eu queria saber se a tecnologia ajuda de fato ou só mascara essa dor do distanciamento. Rita, essa é uma das questões das mais interessantes, pensar nesse momento pandêmico, como nós podemos atuar diante disso. Porque é uma responsabilidade coletiva, porque nenhuma pessoa tem condição de cuidar de si sozinho o tempo todo. E aí você colocou bem a diferença entre solidão e solitude, e tem algo que é importante. A gente não precisa ser dependente emocionalmente, nem ser independente. Nós somos interdependentes. A gente sempre depende de outra pessoa e a gente depende numa relação de compartilhar. Então, como é que a gente faz isso em tempos de pandemia? A gente tem que parar de trocar as coisas. O que é uma troca? Uma troca é uma relação que tem a ver com o mercado. A gente compra algo, dá uma nota, ou passa o cartão, ou faz um Pix, a gente troca alguma coisa que equivale. Compartilhar não tem a ver com equivalência. A gente não pode medir o que a gente deu, o que a gente recebeu. O encontro amoroso é uma construção em que eu não posso contabilizar como se fosse um mercado. Não faz sentido o mercado do amor, porque o mercado, a gente troca uma mercadoria pelo dinheiro. E não é isso, se trata de compartilhar. Quando eu compartilho, eu não deixo com alguém alguma coisa que é minha e não pego uma coisa que é do outro. Não é comprar um carro, mas é fazer um percurso. Esse é o exercício. Talvez seja isso que seja difícil. Então, a tecnologia ajuda? Pode ajudar, mas tecnologia é uma ferramenta. Não está nela a solução. Professor, a gente hoje tem falado muito do ódio, né? O gabinete do ódio, a polarização raivosa, uma vontade de exterminar o outro ao invés de dialogar. Tem como a gente relacionar esse contexto que a gente está vivendo hoje com a falta de amor? Falta de amor pela humanidade, falta de amor pela paz, falta de amor pelo próximo? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eu vou dizer que tem muito a ver, sabia? Lia, tem muito a ver por uma razão. Quando a gente fala em ódio, a gente pode classificar o ódio como um sentimento e pode classificar a raiva como uma emoção, em termos de neurociência. Nesse sentido, a raiva, ela dá e passa. Ela é mais curta, ela é aguda. E o ódio é crônico, o ódio vai sendo construído. Tem uma coisa que talvez seja difícil pode parecer complexo, mas não é tão complexo assim. Quando as pessoas pregam muito amor incondicional, é mais fácil o ódio acontecer, porque o amor também não é incondicional. O amor tem relação com compartilhar. Então, diante de uma decepção, de que a gente entrega muito e não recebe o que entrega, ou a gente fantasia o que as pessoas são e não consegue encontrar a humanidade das pessoas que nós amamos, o ódio é muito mais fácil. O ódio é um sentimento que ele pode ocorrer através de constantes emoções de raiva, de frustração, de decepção, de não conseguir lidar com limite. Então, essa falta de amor tem relação também com produção de muitas fantasias, com muita falta de condição de compartilhar as coisas e com uma fantasia perigosa. Repito, a ideia de fantasia é uma projeção na realidade de que amar pode ser um exercício incondicional. Quando alguém diz que pode amar incondicionalmente, a fatura pode ser muito mais alta do que a gente imagina. E aí o ódio é um resultado possível.
Thaís. Amor e ódio, eles são opostos, contrários. Eu posso ter ódio de alguém que eu amo? É possível assim, no sentido freudiano, pensando com a psicanálise, que também eu trago aqui um pouco de Freud, obviamente, aqui no livro, o amor e o ódio não são inversos, eles são extremos de uma mesma pulsão. Então, a gente pode amar, a gente pode olhar quem a gente ama? Pode, porque esse amor pode sofrer erosão. Tem um fenômeno que é a erosão do amor. A gente ama alguém, e esse amor vai sendo destruído, ressignificado, ele pode se transformar em ódio. É por isso que eu tenho dito, né, que é importante a gente saber sentir raiva. A raiva é uma emoção que ela define um pouco os nossos limites. Ela dá o tom de limite, é um termômetro de limite. Se a gente consegue saber quando a emoção da raiva, a gente se conecta com a nossa raiva, ajuda que nós não tenhamos ira ou ódio da pessoa que a gente ama. Então é dizer assim, isso aqui é o meu limite. Não funciona assim. Você chegou, não pode ser dessa maneira. A gente consegue colocar fronteira, colocar contorno. A gente não se mistura. A gente falando do amor romântico, que a gente comentou antes, né? Um problema é a gente achar que o nosso desejo é o desejo do outro. O nosso desejo não é o desejo do outro. Então, a raiva ela serve para isso, diferenciar os desejos também. Então, não é ruim sentir raiva. A raiva faz parte das nossas emoções. E é muito saudável sentir raiva, porque a raiva pode ser uma ferramenta que, inclusive, ao contrário do que muita gente pensa, que nos ajuda a amar. Rita. Você fala que o amor é um ato político e que os dois componentes mais importantes, né, desse ato seria a admiração e o desejo, né? Isso para os relacionamentos amorosos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como que esse ato político que é amar se conecta com o que a gente está vivendo politicamente hoje. Poxa, esse é um momento em que a admiração e o desejo que fazem parte da relação amorosa, a relação íntima, ou seja, como a gente pode admirar alguém? A gente pode admirar uma pessoa fora dos uniformes, dos papéis que ela tem, fora da atuação. Tem um texto muito bonito do Machado de Assis, que é o espelho. É um homem que ele só consegue se reconhecer, ele só se enxerga no espelho quando ele está vestido com o uniforme de alferes, um tipo de caixeiro viajante. E aí, quando ele tira o uniforme, ele desaparece. Então, se ele quiser ter uma relação íntima, ele tem que aparecer para a pessoa que ele ama sem uniforme, sem o título. Tem que aparecer nu. A gente só pode admirar uma pessoa que ela se desnuda para a gente, que ela coloca as suas fraquezas. Então, tem um problema que, em relação ao momento político que nós vivemos, que é um momento político em que se produzem fantasias, vícios de redenção, como se pudesse ter algum tipo de projeto que ele é redentor, que não é construído, que não é humano. Então, qual o problema desse momento que nós vivemos? É a gente cair naquele maniqueísmo, né? Um maniqueísmo filosófico, que existe o bem e o mal, e a gente tratar as pessoas não como seres humanos, mas como anjos ou demônios. Quando a gente trata alguém como anjo e demônio, é impossível amor, só é possível ódio. Mais nada. Renato, você é um homem negro falando de amor e a gente traz aqui, você traz inclusive no seu livro as várias visões, inclusive visões africanas sobre o amor. Eu te pergunto o seguinte, a gente consegue amar livremente? Por quê? E aí eu quero falar sobre relações interraciais. Durante muito tempo, luta contra o racismo incluía o fato de você poder amar livremente quem você quisesse. Em algumas sociedades racistas, por exemplo, se casar entre uma pessoa negra, o casamento entre uma pessoa negra e uma pessoa branca foi proibido. Então, muito tempo a gente lutou para ter um amor livre. Só que hoje a gente discute muito se esse amor é realmente livre, porque hoje você ter uma relação interracial também traz um outro tema, que é, será que você fez essa escolha baseada em racismo? Eu te pergunto, onde que a gente está nesse ponto da conversa? Luciana, essa é uma das questões que é uma tese, né? Isso é um tema para uma tese de doutorado, uma pesquisa no campo dos estudos de comportamento e dos estudos sociais também. Sem dúvida nenhuma, as escolhas não são plenamente livres. Elas são condicionadas pelo tempo histórico e o racismo é um componente. É óbvio que o racismo aí tem também, de alguma maneira, a branquitude como sendo modelo de humanidade.
ele vai muitas vezes impedir que as pessoas se interessem ou se apaixonem pelas pessoas negras. Por quê? Um exemplo assim muito rápido. Imagina uma escola em que as crianças brincam de boneca. Se elas brincam só de bonecas brancas, por exemplo, elas de alguma forma vão desenvolver maternagem, né, a capacidade de dar afeto e cuidado para um corpo infantil branco. Isso fica meio plasmado no inconsciente. É aquela história, se você dá para uma criança um cavalo de pelúcia, ela faz carinho. Se dá para uma criança um cavalo de madeira, ela vai montar o cavalo. Então, se a gente só brinca ou só admira os corpos brancos, esses corpos vão se tornar os corpos preferíveis para o amor. Então, o racismo ele vai dificultar, vai impedir que as pessoas possam também se interessar por pessoas negras. Ou seja, o racismo ele é um impedimento, sim, um impedimento histórico, social. A Bell Hooks tem um belo trabalho a respeito disso. Ela fala em muitos textos a respeito dos impactos da escravidão na nossa vida emocional. E, sem dúvida nenhuma, isso impede. Ou seja, não quer dizer que a gente não possa amar qualquer pessoa potencialmente. Porém, as nossas escolhas, elas têm contornos que são de ordem social, ordem política, e o racismo estrutural, ele vai, de alguma maneira, criar contornos para o nosso imaginário e vai impactar nas nossas escolhas. Lia? Professor, eu queria que você trouxesse para a nossa conversa aqui todos os ancestrais, os filósofos, quem mais for necessário, para explicar por que hoje, em 2021, ainda é tão difícil para algumas pessoas aceitar o amor homoafetivo, né? O que aconteceu? Sempre foi assim? Ou teve em algum momento na história onde se falou, não, olha, isso aqui não pode mais, né? O que acontece com essa falta de... Por que a gente tem tanta falta de respeito por esse amor? Porque, obrigado por essa questão, o que está em jogo é justamente, tem uma cis-heteronormatividade. Essa cis-heteronormatividade, ela vai procurar basear o desejo, orientação sexual no sexo. Então, tem uma redução da nossa sexualidade ao sexo biológico. Esse é um problema. Isso se transforma numa política. Ou seja, durante muito tempo, em algumas culturas, eu dou um exemplo aqui sobre o Fusomé, no contexto da Gara, nunca foi problema que as pessoas casassem. Elas casam com quem elas amam. Seja do sexo oposto, do mesmo sexo, isso não é um problema. Porém, num dado momento da história da humanidade, a gente tem um projeto, que é um projeto que tem de ordem política também, que ele acaba tendo esses contornos. A gente tem, então, a homofobia, a transfobia. Isso é um fenômeno contemporâneo que tem relação direta com uma ideologia que ela vai acreditar, vai fundamentar num biologismo, no sexo biológico, o nosso desejo. É como se o sexo biológico ele fosse o elemento que define nossa orientação, o nosso gênero. Então, esse é um problema gravíssimo que a gente precisa enfrentar, porque o amor ele não é da ordem do sexo biológico. Então, a gente tem um desafio tremendo. E por que é difícil algumas pessoas aceitarem? Porque tem relação direta com o fazer político, é o que eu repito no texto. A gente não pode desmembrar a afetividade, a rede de afetos do mundo político. Quando a gente faz uma escolha, quando a gente debate esse assunto tão importante, a gente está falando em posições afetivo-políticas. E esse aí talvez seja o desafio, o grande desafio. Thaís? Nogueira, há muitos anos eu li alguns livros da Pearl S. Buck e um deles foi o Pavilhão de Mulheres. As meninas aqui não conhecem, eu até entrego a idade quando eu conto que li Pavilhão de Mulheres há muitos anos. Mas esse livro conta a história de uma mulher chinesa no interior da China, nos anos 30, em que, quando ela faz 40 anos, ela resolve que ela já cumpriu com suas obrigações e resolve procurar uma concubina para o marido, porque, afinal de contas, ele é gente boa, ele merece continuar ser feliz, porque ela quer entregar o amor dela para o aprendizado, para a espiritualidade. E eu trago esse livro para falar de um outro amor que tem tido dificuldade de ser aceito, que é do poliamor, né? As pessoas podem amar várias ao mesmo tempo, pode amar dessa forma, de dizer, olha, eu amo tanto você que eu vou arrumar uma concubina para continuar satisfazendo os seus desejos,
a gente vai continuar morando junto, porque eu vou me entregar a um outro desejo. E aí, eu estou falando aqui de espiritualidade, mas no poliamor é mais ou menos parecido, né? Você pode amar outra pessoa ao mesmo tempo? Então, sem problema nenhum. E o que é fundamental, digo sempre, eu coloco isso um pouco no livro, é que nós precisamos ter conexão com os nossos sentimentos. Não existe um modelo de relacionamento, um modelo de conjugalidade que sirva para todas as pessoas no mundo. Existem variados modelos. Nos anos 90, anos 80, anos 90, no século XX, apareceu com mais intensidade essa expressão poliamor, que é uma expressão que tem a ver com compersão. O que é compersão? É o inverso de ciúme. É quando a gente é capaz de amar uma pessoa, de ser amado, e não escolhe exclusividade. Compersão é um contrato afetivo que não prevê exclusividade para doação de afeto, para a vida sexual, e tem caráter responsivo. Ou seja, as pessoas elas não têm uma vida dupla, elas não têm uma vida clandestina, elas têm uma vida afetiva pública, em que elas amam e são amadas, e elas conversam com a sua parceira, seu parceiro, parceire, elas conversam com a parceria conjugal que elas têm sobre os seus desejos. São muito transparentes. O que eu compreendo? O poliamor requer uma maturidade emocional, sentimental, para que seja praticado e para que as pessoas não transformem o seu sentimento de posse, a sua raiva em ódio ou em violência, né? Ou querer controlar o corpo do outro. Então, o poliamor é possível, sim, mas requer que as pessoas sejam compersivas. Esse verbo que é pouco usado, né? Elas não tenham ciúme, elas respeitem o desejo delas mesmas e elas não tentem tutelar o desejo da pessoa amada. Então, isso é uma pré-condição fundamental para isso. Não é para todo mundo o poliamor. Rita. Nogueira, uma coisa que tem se discutido muito hoje é o limite entre intimidade, confiança e insegurança. E o celular ele se tornou uma peça-chave aí na equação dos relacionamentos e muitas vezes os parceiros eles não colocam, né, muitos limites entre os indivíduos. Então, em outra época, por exemplo, abrir o diário de alguém ou mexer no computador seria uma violação dessa intimidade, mas hoje em dia parece muito normal a gente bisbilhotar o celular ou as redes sociais do nosso parceiro ou parceira. Eu queria saber se você acha que hoje a forma de construir relacionamentos teve que mudar com as tecnologias digitais ou a gente está apenas se acostumando a ser vigiado por tudo e todos? Poxa, essa é uma questão, Rita, que eu acho tão importante porque tem a ver com a ideia da sociedade de controle que alguns filósofos têm trabalhado tempos atrás. Como é que eu vejo isso? O que é fundamental? A gente faz um pacto, faz um contrato com alguém e casa com uma pessoa, estabelece um namoro, uma relação de poliamor ou não monogâmica, e passa 1 ano, 2 anos, a gente não revê o contrato, não revê o pacto. É óbvio que o homem que eu sou hoje não é o mesmo homem que eu fui há 10 anos atrás. Então, no meu relacionamento, eu preciso ponderar as minhas modificações, as minhas mudanças, meus percursos que eu estou a fazer, que diferem daqueles que foram contratados quando eu comecei meu relacionamento. O que eu sugiro? A gente tem que repactuar constantemente. A Sobon Fusomé, ela me ensinou um negócio incrível, ela disse uma coisa incrível. A gente não pode casar uma vez só. Não pode dizer sim uma única vez. Do mesmo modo, ou seja, alguém pode dizer, eu tenho muita vontade de saber com quem você fala nas redes sociais. Eu quero saber com quem você tanto fala. Eu quero saber o que você faz nas suas horas vagas como diversão, com seus amigos, suas amigas. Eu quero saber um pouco sobre isso. Você pode compartilhar comigo? Eu tenho liberdade de olhar sua rede social. As pessoas têm dificuldade de falar porque elas têm medo de ouvir um não. E não preferem ter uma relação clandestina. Como é que um relacionamento se faz de confiança e com intimidade? Eu não posso ter medo de receber um sim ou receber um não de uma pessoa que eu amo. Senão eu vou sempre ter uma relação de fraude com o outro. A intimidade prevê que eu diga, ó, eu desejo saber sobre você porque eu tenho ciúmes. Eu me sinto assim quando você sai dessa forma. Eu fico enciumado com a admiração pública que você causa.
E por isso eu fico com vontade de ver o que você faz. Agora, tem muito medo de dizer isso e vai na clandestinidade. Então, não tem o certo ou errado em ver o telefone dos outros. Eu moro com uma mulher adulta, que eu sou casado com a Carla, e temos 2 filhas com 12 e 7 anos. O meu celular, por exemplo, eu fiz um acordo que ele está aberto. Ele está aberto. No momento, eu posso mudar esse contrato daqui a 6 meses, daqui a uma semana. Mas no momento, hoje, eu digo assim, pode atender meu telefone, manda uma mensagem para mim, lê. Nesse momento, mas eu posso mudar de opinião. Renato, Eu vou conversar com ela sobre isso. Essa é uma questão bem difícil para boa parte dos casais. Renato, você vem trazendo questões muito difíceis e para as redes sociais, eu tenho acompanhado, né? Então, assim, lá, quem te segue lá, Nogueira, por exemplo, no Instagram, vê isso, você vem falando sobre isso. Como é falar de amor e de questões que passam a ser longe do conservadorismo em momentos de ódio nas redes sociais? Como é que você lida com isso? Não é nada fácil. A minha formação é em filosofia, eu fiz um mestrado estudando filosofia e psicanálise, né? Estudei Freud, fiz um doutorado estudando política e filosofia da arte. Meu primeiro texto que eu fiz a respeito de amor e sexualidade foi um texto garoto, com 23 anos, fazendo mestrado, em 96, quando eu fazia o mestrado, num grupo de estudo de filosofia e psicanálise, lá na USP, que eu frequentava na ocasião. E o que eu vejo? A dificuldade que nós temos hoje em relação a falar de amor é porque, como as pessoas elas têm se relacionado com o seu desejo de modo autoritário, porque o que o desejo nos convida a fazer? O nosso desejo nos convida a se relacionar com outra pessoa, tratando ela como um ser que também tem desejo. Qual a dificuldade de uma relação? Isso tem a ver com todas as formas de discriminação, o que, por exemplo, a Lia perguntou, a Thaís, Rita falaram e você falou agora também, Luciana, que é o seguinte, por exemplo, se eu tratar uma pessoa como objeto, eu vou querer controlá-la e manipular. As pessoas são sujeitos. O que é ser um sujeito? Eu tenho desejo e interesse. E o meu desejo e o meu interesse, ele não vai ser idêntico ao seu o tempo todo. A fantasia da paixão diz justamente isso, que o meu desejo e o seu, eles são idênticos, o que é falso. Essa é uma fantasia perigosa. Então, nesse sentido, por que o ódio ele é mais fácil de inflar? Porque à medida que o meu desejo e o meu interesse não encontra eco no seu, é mais fácil te odiar e combater você. E não ser capaz de negociar o nosso encontro. A gente precisa negociar o nosso encontro o tempo todo, olhando no olho da pessoa que a gente ama, das pessoas que nós amamos, e dizendo assim, ó, eu tenho essa fraqueza, essa dificuldade, nesse momento eu estou muito angustiado, eu não estou bem, eu estou bem. Não dá para dizer que você está bem o tempo todo para quem você tem intimidade, quem você ama. Tem dias que são de tempestade, mas óbvio que o amor também sobrevive nas tempestades. Então, amar é uma experiência radical, porque não é amar porque você é perfeito. Eu passo a admirar a pessoa porque ela comete erro. E ela admite que erra, que errou. Ela diz, ela não vai falar assim, por exemplo, estou chegando no nosso encontro. Ela vai dizer, não, eu estou me arrumando ainda. Não tem fraude, não pode ter fraude mais. Eu estou me arrumando, vou me atrasar. É possível que me espere? Ou vamos ter que recombinar o nosso encontro? Essa tua receita, Renata, é muito... Mas é fácil fazer isso? Não é fácil, mas fácil mentir. Não é fácil, exatamente. Essa tua receita, inclusive, é muito boa para ser utilizada não só nas relações amorosas, mas em todas as relações sociais. A gente está precisando dessa receita. Lia? Eu quero falar um pouco sobre a utilidade das comédias românticas na nossa vida amorosa. Lia, isso é um tema que a gente podia fazer um programa só sobre isso, hein? Só debatendo comédias românticas e pensar os roteiros desse tema. Como é que eu vejo? O que um folhetim é? Um folhetim, uma comédia romântica, o filme, uma narrativa, é uma maneira de autorizar a nossa forma de amar. Ele diz, vocês estão autorizados a vestir esse personagem e vivenciar essa experiência. Esse é o modo da gente se encontrar pro amor. Então, tem muitos obstáculos ali, porque tem muita projeção de fantasia.
E a fantasia não é um crime a gente ter fantasia, mas a gente precisa também ter conexão com a realidade. Não pode ficar delirando o tempo inteiro. A gente pode projetar de vez em quando a fantasia. Então, a comédia romântica, ela precisa ser encarada como uma maneira de relação amorosa que ela não tem necessariamente relação com a realidade. O mundo real não é dessa forma. A gente não encontra essa pessoa. No ato 1, a gente odeia aquela pessoa, não gosta muito. No ato 2, a gente se desencontra. No ato 3, o trem está partindo e a pessoa amada sai do trem, pula e a gente fica junto para sempre. Então, não tem os conflitos. O problema da comédia romântica é que ela não mostra os conflitos. E a gente, para se relacionar com alguém muito bem, tem que ter conflito. Conflito não é guerra, conflito não é transformar o outro em rival, nem inimigo. Conflito é uma possibilidade, em termos da Sobonfu Fusomé, ou das filosofias que eu tenho estudado e psicologias que eu tenho estudado. Eu estudo geopsicologia de Orumilá, que é um pensador iorubá muito interessante, pouco estudado no Brasil, inclusive. Ou seja, o conflito é uma oportunidade da gente encontrar o que há de mais radical em cada um de nós, junto com outra pessoa. É isso. Meu pai dizia, e ele não era filósofo, ele era professor de história, que quem não discute não se entende. Vou jogar um pouco de fel aqui na comédia romântica da Lia, que eu adoro, por sinal não me julgue. Não vem querer acabar com os meus filmes românticos. Mas eu quero jogar um pouco de fel, porque hoje os casais duram pouco, porque um ou outro lado se diz, eu tenho direito a ser feliz, eu não quero mais, eu quero o outro. E tem uma característica do egoísmo aí. Então, quem é egoísta, narcisista, ama? Thaís, essa é uma questão. O narcisismo, quando ele vira patológico, ele dificulta amar. Né? O narcisismo patológico, a gente só consegue amar nossa própria imagem. Esse é um problema. Então, a gente precisa ter uma dose de entrega, porque a pessoa que está num exercício narcísico, ela está se protegendo, ela tem muito receio, ela tem muito medo de ser ferida. Então, ela vai lá e veste essa couraça. Por essa razão, você tem que ter muita abertura para se entregar. Isso e vale para o egoísmo também? Porque para a gente se entregar, a gente precisa enfrentar o nosso egoísmo. A gente precisa, na verdade, descobrir, eu estou me comportando de um modo muito egoísta e para que a gente se relacione, eu preciso romper esse egoísmo, eu tenho que parar de ser egoísta. Eu preciso conter isso. Então, se você não tiver essa disponibilidade, é melhor dizer para a pessoa, eu não tenho a menor condição de me relacionar porque eu sou muito egoísta. Tem que falar isso para a pessoa, ou dizer, você suportaria se relacionar comigo, sendo que eu sou narcisista, egoísta e tenho várias fantasias fantasias assim reais, fantasias que eu tenho que vão atrapalhar você a me amar? Tem que falar isso para a pessoa saber se ela quer isso. Essa é a questão. Tem que entregar isso. Eu sou chato, eu sou assim, sou assado. Você tem que ter uma dose de autoconhecimento para dizer, mas eu diria, o egoísmo atrapalha e ele impede. Só se for uma relação que tem um contorno, que alguém tenha um tipo de estima que ela goste de um egoísta. Aí pode combinar. Já que a gente trouxe o egoísmo e falando da relação de casal, eu quero tirar dela da relação de casal para a coletividade. Ultimamente a gente tem falado muito de Ubuntu, que é a minha existência também é a sua existência, né? Depende da sua. Eu sou porque nós somos. Essa palavra tem vindo muito para a gente ultimamente. Mas a gente é uma sociedade extremamente individualista. O Ocidente traz isso. Eu te pergunto, é possível trazer essa coletividade, isso para a coletividade? É possível ter o Ubuntu entre nós? O que é o Ubuntu? O Ubuntu é um sistema filosófico que existe especificamente em quatro culturas, né? Entre os Zulus, os Ndebele, Swati e os Xhosa. Então, nesses 4 povos, que são povos banto, a gente tem a palavra Ubuntu, que ela quer dizer mais ou menos humanidade. E é uma concepção de humanidade que ela envolve, na verdade, algo que pouca gente fala. Envolvem 3 tipos de pessoas. As pessoas que já estiveram aqui, ancestralidade, pessoas como nós que estamos vivas agora, e as pessoas que virão, futuridade. Então, o Ubuntu envolve que nós sejamos capazes de fazer uma expressão que o Ramose, que é um filósofo africano muito interessante, que ele usa. Polidiálogo. É a expressão que ele usa, polidiálogo. É quando eu sou capaz de dialogar não só com os presentes,
mas com as pessoas que já estiveram com ancestralidade, com a futuridade e também com outros seres da natureza. Então, para fazer o Ubuntu, eu tenho que desenvolver uma capacidade de conversa com pessoas que não estão aqui. Tá percebendo? Então, é muito difícil. Eu não consigo conversar com quem está aqui. Como eu vou conversar com a minha ancestralidade, com a futuridade? Como eu converso com a futuridade? A gente tem que deixar uma expressão kuumba, que ela quer dizer mais ou menos o que ela significa, no final das contas, é deixar melhor aquilo que eu recebi. Você acha que a gente ainda tem salvação, a gente ainda tem condições de deixar melhor aquilo que nós recebemos? A gente precisa, para fazer isso, compreender uma coisa que me parece que tem tecnologias culturais muito interessantes. Entre os meus estudos, eu estudo muito a África do Oeste, né, que tem a ver com a minha ascendência familiar também. Eu sou guerruá de família. E o que acontece? O que eu acho interessante? É pensar fora da ótica da salvação. Então, a gente vai operar fora da ótica da redenção, fora da ideia de anjos e demônios, fora da ideia de bem e mal, e vamos operar dentro de uma noção de disponibilidade de aprender a conviver, disponibilidade de se entregar no encontro. E a gente vai ter relações mais funcionais, a gente pode até usar o termo funcional aqui, que, por exemplo, quando falávamos a respeito do egoísmo, que está em jogo no egoísmo? É que a relação ela vai fazer alguém sofrer muito. Aquele que é egoísta, ele pode, para que o outro se relacione com ele, aquele tem que se submeter ao desejo do outro, a um desejo autoritário. Então, qual é a nossa salvação? A nossa salvação é não buscar salvação, é buscar um projeto colaborativo. Isso é fácil? Isso é bem difícil. Mas talvez seja essa a única solução. É a gente entender que cada pessoa tem um papel. É o que eu aprendi com a Sobon Fusomé, o que eu aprendi com o meu avô, o seu Wilson, que trouxe muitas histórias da nossa família, né, para mim. Tive a chance de conviver com ele durante 21 anos, é que todas as pessoas têm um papel. Não existe alguém sem lugar. Então, a Luciana falou do mundo ocidental, né? Numa cultura ocidental, existe a possibilidade de uma pessoa não ter teto, uma pessoa estar sem lugar. Em algumas culturas tradicionais, não tem como não ter lugar. Então, sem nenhuma idealização, sem nenhuma romantização, o que a gente tem em aldeias e quilombos, por exemplo, é que tem um lugar para cada um. Ou seja, tem sempre uma rede para alguém dormir. Não tem alguém que vai dormir sem rede, fora da rede. Então, nesse sentido, falando de amor e de política, nós precisamos nos conectar com a nossa humanidade. E as pessoas que... a violência tem a ver com a desumanização, com a transformação do outro em objeto. Todo xingamento, né, a gente falou aqui sobre homofobia, transfobia, racismo, o patriarcado, o sexismo, toda forma de violência, ela desumaniza as pessoas. Ela transforma as pessoas em animais, né? Ela transforma as pessoas em coisas, em objetos. Os xingamentos, percebam, todos eles são zoomorfizantes. Eles zoomorfizam as pessoas. Então, para a gente resolver isso, tem que primeiro humanizar todo mundo. Humanizar todo mundo. Primeira coisa. Bom terminar esse programa ouvindo que a gente tem essa possibilidade ainda. Renato Nogueira, muito obrigada por essa entrevista. Eu agradeço a oportunidade de falar de amor, né? Um tema tão necessário, ou seja, investir no amor não como fantasia, não como idealização, não de modo romântico, mas o amor como uma arma política que possibilita a cada um de nós a nossa humanidade. Talvez seja isso. Muito obrigada. E o nosso programa com o filósofo e escritor Renato Nogueira está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br, também no nosso canal no YouTube. Time, mais uma vez, muito obrigada. Foi bom falar de amor com vocês. CNN, a maior do mundo, líder em independência.